Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Ivoninha Ortiz aqui do Espaço Plenitudo. E hoje eu estou aqui para, na verdade, bater um papo com vocês, como eu tenho feito com algumas mulheres aí, agora no Março Internacional da Mulher. E eu estou aqui, na verdade, atendendo o pedido de algumas queridas seguidoras que disseram: Ivoninha, por que nesse dia 8 você não conta um pouquinho da tua história? E eu vou dizer uma coisa, tem que ser um pouquinho mesmo, porque a minha história é muito grande. Nesses tantos anos de vida, grande gratidão que eu sinto por cada minuto dessa vida, por cada aprendizado, mas seriam muitas as histórias, assim que eu preciso ir devagar, eu preciso resumir um pouco, porque é muita coisa. A minha história tem uma bagagem muito grande, mas também muito linda. Uma bagagem de muitas superações, desafios, momentos de medo, momentos de insegurança. Todos esses sentimentos, a Ivoninha aqui já passou, já experimentei. Assim que hoje, fazer esse trabalho que eu tenho certeza que é a minha missão de vida, que eu venho fazendo agora como terapeuta, coach, treinadora de empoderamentos, que eu adoro passar o pouco que eu sei para as pessoas. Para eu ter chegado até aqui, é porque o caminho foi longo, mas foi um caminho eu sempre falo que foi um caminho de aprendizado, um caminho de aperfeiçoamento, de alta superação, para poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Porque eu acredito que se uma pessoa simplesmente da noite para o dia decide: eu vou ser terapeuta, eu vou ajudar pessoas, tem que cuidar muito, porque o que eu tenho para oferecer, qual a bagagem que eu tenho, porque se há 20 anos atrás me dissessem o que eu estaria fazendo hoje, eu não sei se eu saberia dizer sim. Por quê? Nós precisamos, quando estamos diante de um cliente que sofreu injustiça, que sofreu torturas, que sofreu tantas coisas, e se você não está bem paradinha, eu diria bem estruturada emocionalmente, a pessoa não aguenta. Porque ser terapeuta, como é o que eu faço hoje, terapeuta quântica, terapeuta de registros acásticos, sobretudo os registros, que é uma terapia que eu gosto muito e que eu venho aplicando muito, porque é a que eu vejo que dá muito resultado. É como dá resultado, como que você recebe as respostas na hora, né? E eu gosto disso, eu sou uma pessoa muito objetiva, uma pessoa muito direta, muito aberta. Eu gosto das coisas muito claras. Então, cada lágrima que eu derrubei nessa vida, cada lágrima que eu deixei sair, era um grande aprendizado, era um grande aperfeiçoamento, era um grande treinamento, eu diria assim. Mas falar da Ivoninha Ortiz, desde muito nova, eu nasci nascendo já, né? E como que é isso, Ivoninha? Nasci nascendo? Nessa vida, eu escolhi, porque nós escolhemos literalmente a família que a gente vai nascer, e a família que eu escolhi para nascer nessa vida, essa família maravilhosa que eu tenho, é uma família muito simples, muito humilde. Nasci em uma família muito humilde mesmo, aquele tipo de humildade que você imagina que é humilde, pode colocar um pouquinho mais. E eu nasci nascendo porque no momento que eu decidi vir, eu simplesmente vim. E a minha mãe estava sozinha em casa e eu nasci, ela e eu. E quando meu pai chegou, eu tinha recém acabado de sair, e ele encontra aquela cena ali, a minha mãe
me segurando, literalmente ali, e meu pai foi que cortou o cordão umbilical. Então, quando eu penso, e óbvio que eu não lembro, mas está registrado, né, tudo isso, é que eu vejo que eu nasci com uma determinação muito grande, porque eu acredito que não são muitas essas histórias de que a mulher tem o filho ali sozinha, né? E nasci bem, tudo bem. E os primeiros anos da minha vida foram muito interessantes, que aliás eu vou contar coisas aqui agora que nem minha mãe sabe, porque são coisas que eu nunca contei. Aliás, eu acho que nos últimos anos, muito recentes anos, agora eu contei para uma ou duas pessoas essas experiências que eu tinha. Até os 5 anos de idade, nós vivíamos no sítio. E eu venho de uma família muito grande, somos 6 irmãs e 4 homens. Na verdade, éramos 11 e mais 2 irmãos faleceram. E é uma família numerosa. Só que eu sou das mais novas, né? Então já tinha meus irmãos, minhas irmãs, todos maiores. Mas até a idade de 5 anos, que eu me lembro bem, porque morávamos no sítio, todos os dias praticamente eu tinha projeções conscientes. E tudo isso é muito claro para mim. É como que vinha como um globo, uma bola muito grande até mim, mas depois eu entendi que não é que vinha até mim, senão que eu ia até o cosmos, né? Literalmente eu saía do corpo consciente e ia para o cosmos, e ali eu ficava de longe olhando para os planetas, inclusive o planeta Terra é muito claro na minha mente, e depois vocês vão entender um pouquinho mais porquê disso. Mas nesse tempo também não tínhamos TV em casa, porque não tínhamos luz elétrica, e nesse tempo não tinha livros tampouco. Era uma vida muito simples, mas para mim era tudo muito bacana. Eu era pobre, mas eu não me sentia pobre. Eu trouxe comigo uma bagagem já muito grande, porque nesse tempo eu acreditava que já existia outros planetas, que existiam as galáxias, e esses nomes mesmo eu tinha comigo na minha mente, porque ninguém me falou, porque não existiam livros, não existiam pessoas cultas que falassem sobre essas coisas naquele tempo. Então eu tinha já isso tudo comigo até os 5 anos de idade. E eu tinha uma voz interna que dizia sempre para mim: não conta isso para ninguém, porque senão você vai estar em problemas. Então eu não podia contar a respeito das minhas projeções conscientes e também não podia contar a respeito das certezas que eu tinha da existência dos outros planetas e da certeza que eu tinha da existência de vidas, tipos de vidas nesses outros planetas. E tudo isso eu guardei sempre para mim. Não era uma voz que me assustava, e nada disso me assustava também, eu simplesmente guardava comigo aquela certeza. Até que, então, quando eu tinha 5 anos, meus pais se mudaram para a cidade, e aí sim, então, já tinha TV, já tinha um pouco mais de acesso aos livros, mas mesmo assim eu ainda vivia, o meu entorno era muito simples, com pessoas muito simples. Meu pai era semi-analfabeto, minha mãe sabia ler e escrever, mas o mínimo. Então, não existiam pessoas que pudessem trazer essas informações para mim. E eu tinha uma certeza muito grande, era algo dentro de mim que sempre dizia: você precisa buscar conhecimento, buscar conhecimento. Essa voz era muito, muito forte. E eu acredito que eu sempre tenha sido uma criança diferente, porque eu sempre era sériazinha, mas não era de estar brincando ou de estar... Eu sempre tinha ideias muito adultas, eu sempre fui muito adulta. Eu não sei o que é ser pouco tempo se eu desfrutei de ser criança.
Eu sempre tenho, as minhas memórias são de muito adulta, muita responsabilidade, de querer estar fazendo o que os adultos faziam, ou seja, era sempre essa responsabilidade muito grande, como uma carga que eu levava, né? E então sempre fui de estudar, gostava muito de estudar, ia muito bem na escola, aprendia com muita facilidade. Então foi uma fase assim muito bacana. E aos 9 anos de idade eu comecei a trabalhar porque eu fui cuidar o filho de uma vizinha, mas eu era tão séria que a vizinha queria que brincasse com ele, né? Porque o que uma criança de 9 anos vai fazer com outra criança? Brincar, né? Só que eu não sabia brincar e eu não era assim alegre de fazer o menino brincar e tudo mais. Então, a minha irmã, que é um ano mais velha que eu, ela sempre foi mais extrovertida e de fazer brincadeiras, palhaçadas, enfim. Então, a vizinha preferiu a minha irmã. Então, eu penso comigo que eu fui demitida aos 9 anos de idade, porque ela preferiu a minha irmã, que era mais engraçada, né? E interagia mais. E tudo bem, tá tudo bem. Aos 14 anos, eu já estava trabalhando em uma imobiliária e eu lembro que essa imobiliária estava vendendo lotes, terrenos. E eu vendia esses terrenos, literalmente. E aí eu lembro que meu chefe pagava uma comissão muito pequenininha, claro, mas eu vendia alguns terrenos aos 14 anos de idade, como se eu fosse corretora. Claro que eu não saía do escritório da imobiliária, mas dali mesmo. E aí eu lembro também que uma vez uma senhora que comprou um dos terrenos, ela ficou tão agradecida e gostou tanto de mim que até voltou e me levou um presente. Era uma estátua, uma coisa assim, mas muito bacana da parte dela, né? E depois eu continuei estudando sempre com muita dificuldades mesmo, do tipo ter que sair do trabalho, ir direto para a escola, depois às 11 da noite chegando em casa cansada, aí é que eu ia jantar. Então foi assim, foram anos difíceis para estudar, mas eu sempre tinha esse objetivo que era estudar, porque eu sabia que o estudo é que ia me levar à frente, é como que o estudo ia fazer eu rememorar todas aquelas memórias que eu tinha. E aos 20 anos eu me casei, aos 20 anos fui mãe do meu filho maravilhoso, que aí é como que validou tudo, é como que a minha responsabilidade aumentou, porque aí eu tinha uma criança que dependia de mim. Eu estava casada, mas era uma criança. Eu sempre falo que nós mulheres é que somos responsáveis por essa criança que nós colocamos no mundo, por mais que tenhamos um marido apoiante e tudo mais, mas cabe a nós, mães, fazer com que essa criança seja feliz, né? Então, de séria que eu era mais séria, eu fiquei, porque agora tinha um ser que dependia de mim também. E meu filho muito lindo, e aí aos 23 eu fui mãe de novo, mãe da minha filha, uma filha linda, maravilhosa, e o fato de eu ter tido esses 2 filhos é como que validou ali, como dizendo, agora são 2 seres que dependem de você. E eu me cobrava muito porque eu precisava me melhorar para poder dar uma vida melhor do que a que eu tive para eles. Claro que é do que eu tive material, porque a minha família foi uma família de valores muito bonitos. Meu pai nos deu assim, meu pai e minha mãe, uma educação de respeito, de valores, de se valorizar, se respeitar os outros, enfim, todos esses valores nobres eles passaram para nós. Tanto que somos todos uma família de bem, pessoas de bem. E então, aos 24 anos, eu voltei a estudar, que foi quando eu fui fazer faculdade. E eu fui a primeira todos esses filhos a ter nível superior, a ter faculdade. E isso, eu sentia muito orgulho de mim, porque eu sabia o sacrifício que foi eu chegar até ali. Depois, aos 30 anos, eu me divorcio e em uma viagem que eu fiz para Portugal, porque eu já vinha sentindo que algo na minha vida ia mudar muito e essa grande mudança era sair do Brasil.
Então chegou a oportunidade de ir para Portugal, eu pensei que seria para Portugal que eu iria mudar. Porque eu sempre tinha sentimentos, insights que vinham antes das coisas acontecerem. Era como uma preparação, como agora vai vir uma mudança de vida, agora, então era como sempre uma preparação com antecipação. E não, resultou que em Portugal eu conheci uma pessoa, como eu estava já sozinha nesse tempo, eu conheci essa pessoa que ficamos amigos e depois a relação foi se estreitando e essa pessoa era daqui dos Estados Unidos, que estava em Portugal também fazendo o mesmo curso, atendendo a mesma conferência que eu estava atendendo, que naquela época eu estudava projeciologia e conscienciologia. Por quê? Todos esses anos da minha vida, desde criança, desde as minhas primeiras memórias, eu vivi a verdadeira síndrome do estrangeiro, que é, eu não me sentia confortável como ser humano, eu não me sentia parte desse mundo, eu não me sentia parte dessa sociedade, de alguns valores, eu não me sentia parte de tudo isso, e isso me fazia sofrer muito e fez com que eu fosse uma pessoa muito fechada, ou um pouco fechada, diferente, né, das minhas irmãs, até mesmo das minhas amigas, enfim. E aí eu estava sempre nessa busca constante de entendimento, porque antes mesmo dos meus 5 anos de idade, ainda naquele tempo onde eu tinha aqueles pensamentos, aquelas certezas a respeito de outros mundos, de outras vidas, tudo isso era muito claro para mim, e aquela voz que sempre me dizia para seguir buscando, seguir estudando, mas eu não me sentia parte desse mundo, era total síndrome do estrangeiro, e isso me fazia sofrer muito. Então eu sempre estive buscando. Aos 20 anos, aliás, aos 19 anos, quando meu pai faleceu, eu fiquei muito revoltada mesmo, e queria entender o porquê daquilo. Deixei de ser religiosa, deixei a religião de lado, porque também comecei a ver muitas coisas com as quais eu não concordava, toda essa questão de regras, de pecado, disso pode, isso não pode, tudo isso eu sempre tinha comigo. Se existe um Deus, esse Deus é justo e ele é puro amor. Ele não coloca regras porque nos deu o livre-arbítrio. Então eram ideias que não combinavam com eu seguir aquela religião católica onde eu fui educada e que a minha família pertencia. Então, quando meu pai faleceu aos 19 anos, a minha busca foi desesperadora por respostas. Então, eu fui ao centro espírita, frequentei centro espírita um tempo, mas ainda não me respondia tudo. Então, eu conheci a projeciologia e a conscienciologia, que é uma ciência, e ali eu encontrei algumas respostas que me ajudaram. Foi por isso que eu fui a Portugal nesse tempo, atender uma conferência e cursos que teria lá dessa ciência, e conheci essa pessoa, e que pouco tempo depois, tudo levou para que eu mudasse aqui para os Estados Unidos. Foi quando eu tomei a decisão de me mudar para os Estados Unidos com os meus 2 filhos pequenos. E fácil não foi, porque era uma nova cultura, um idioma que eu não dominava, minha família não estava aqui, minhas amizades não estavam aqui, tinha apenas uma pessoa, e essa pessoa, nesse tempo eu senti que estava tudo bem, né, que era o que eu tinha que fazer, eu sentia que era o que eu tinha que fazer, era parte da minha missão de vida. Então eu aceitei me mudar aqui para os Estados Unidos, me tornei cidadã americana, eu tenho as 2 cidadanias hoje, eu sou cidadã brasileira e cidadã americana, e isso facilitou muitas coisas, mas aquele vazio sempre continuava ali, ou seja, a minha busca ainda não tinha terminado. Eu sentia que eu tinha que estar aqui nos Estados Unidos, mas ainda não preenchia todas as lacunas, que eu ainda buscava respostas. Esse casamento meu foi o segundo casamento, durou apenas 8 anos e penso que era o que tinha que durar. A forma como acabou
foi muito triste, traumática. Eu poderia dizer que eu teria todas as razões para não me envolver mais com ninguém e simplesmente viver a minha vida. E assim eu tinha decidido. Nesse tempo, meus filhos já estavam na faculdade e já estavam buscando sua carreira, né? E eu fiquei sozinha, então, um tempo sozinha, me recuperando de tantas coisas que eu já tinha passado. E essa história do fim do meu segundo casamento, eu não costumo compartilhar porque envolve outras pessoas. E eu estou bem com isso, perdoei, superei, deixei atrás e entendi que era algo que tínhamos que viver, que tinha que passar e que tinha que ser da forma que foi. Não julgo, não condeno, não critico, simplesmente deixei atrás, consegui perdoar, literalmente, por isso eu consigo falar assim disso numa boa. Porque quando a gente não consegue falar ainda, quando a emoção vem, é porque ainda não existe perdão, ainda não foi limpado e ainda não foi superado. Então eu sempre falo para as pessoas, enquanto a emoção é mais forte, é porque ainda precisa trabalhar aí muitos sentimentos e emoções. No meu caso não, eu consegui limpar tudo e depois eu conheci, tendo todas as razões, como eu disse, para não me envolver mais com ninguém, mas eu sempre penso que a vida sempre nos surpreende. A vida sempre reserva algo para nós. E aí uma nova pessoa chegou na minha vida com valores diferentes, a forma de ser diferente. E eu disse a mim mesma, por que não dar uma terceira chance? Não que eu recomende que as pessoas saiam por aí se divorciando e tudo mais, não. Nos 2 primeiros casamentos, que não é que não deram certo, foi uma história que eu vivi. O meu primeiro casamento, sou muito amiga do pai dos meus filhos, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, um grande amigo, somos muito, muito amigos, nos respeitamos e temos aí muito carinho um pelo outro, e afinal temos 2 filhos lindos juntos e é algo que muito nos enobrece, né? Agora, o segundo casamento eu perdoei sim, mas é aquilo que eu falo, nem sempre quando a gente perdoa é necessário a convivência. Tem casos que é melhor você just let it go, né? Não tem por que estar mantendo a convivência, mas o importante é limpar. E então eu me dei mais uma chance, recomeçando minha vida novamente com outra pessoa maravilhosa, que é o meu love, que eu chamo sempre assim ele, quando eu me refiro ao love, as pessoas já sabem de quem eu estou falando. E só que eu estava bem emocionalmente, né, num relacionamento novo, feliz, sou feliz, muito feliz até hoje, nos damos muito bem, mas ainda lá dentro tinha alguma coisa que não estava bem. E nesse período eu conquistei um trabalho muito bom, eu sempre consegui conquistar bons trabalhos. Claro que no início, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando a gente chega num país assim, a gente é só mais uma. Nosso diploma, nossa experiência não vale nada, ninguém reconhece isso, você é só mais uma. E assim foi. Tive muitas dificuldades de adaptação nos 2 primeiros anos, e dificuldades essa que eu não comento também, porque não vem ao caso você estar falando de coisas, experiências, oportunidades, como eu falo, e são coisas que eu tinha que passar para eu poder valorizar muitas coisas, crescer como ser humano, enfim, ter essa bagagem essa estrutura emocional mesmo, né, que eu tenho hoje. Eu precisei passar por muitas coisas. E então eu estava antes de trabalhar só como terapeuta, treinadora e coach, e palestrante, estive trabalhando numa multinacional por 12 anos, que foi aí que eu conheci o Love. E então
era um trabalho muito bom, eu estava numa posição muito boa, muito tranquila. Seria tipo assim, o emprego dos sonhos para você se aposentar. E no início eu pensei que eu me aposentaria ali, né? Só que a vida, de novo, reserva surpresas. E as coisas não iam muito bem, como que algo dizia que ainda faltava e que eu precisava buscar mais. E nesse período eu comecei a fazer muitos cursos. Eu tinha tempo, eu tinha dinheiro, eu podia investir mais em conhecimento. E foi o que eu comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer todo tipo de curso para tentar me encontrar, porque eu já tinha o trabalho bom, eu tinha a pessoa certa do meu lado, meus filhos estavam bem. Aparentemente, eu tinha tudo que uma mulher deseja para ser feliz. Eu tinha cocriado a vida dos meus sonhos já. As coisas materiais que uma pessoa precisa para viver bem, com conforto, as viagens dos meus sonhos que eu sempre quis fazer, tudo isso eu já tinha conquistado. E só que faltava ainda alguma coisa. Foi quando então eu conheci o coach, depois fui conhecendo terapias e eu fui me aprofundando cada vez mais, lendo muitos livros, que eu sempre fui de ler muito, assistindo documentários, até que chegou um tempo onde eu disse, o vazio desapareceu, mas é como que ainda falta, é como que eu estou estagnada, é como que eu preciso fazer algo mais. E dessa forma foi quando eu tomei a decisão de deixar esse trabalho nessa multinacional, o que causou espanto para muitas pessoas, porque as pessoas diziam assim, Vonil, você tá louca? O que é que tá acontecendo com você? Como é que você vai deixar esse trabalho para começar uma coisa que você nem sabe se vai dar certo, para começar algo que você, nunca fez antes, mas eu já tinha conhecimento suficiente para estar tomando aquela decisão. Porque também esse tipo de reação, muitas pessoas que conviviam comigo tiveram quando eu saí do Brasil. Porque no Brasil eu já estava tranquila, eu tinha tudo que uma pessoa precisa para viver tranquila, coisas materiais, né? Então, essa mesma expressão as pessoas tinham para comigo, dizendo, você tá louca? Como você vai deixar um trabalho desse? Você veio de um outro país, você chegou aqui, você conquistou essa posição e agora simplesmente você vai deixar? E eu tinha certeza que dentro, não era aquela mesma voz que eu ouvia antes dos 5 anos de idade, mas era uma voz muito certa, dizendo, você está indo no caminho certo. E aí foi que eu tomei a decisão de deixar e começar a trabalhar. Eu estava fazendo as duas coisas com o trabalho na multinacional e já começando a atender algumas pessoas. Mas aí eu tomei a decisão de deixar montar meu escritório em casa mesmo, que eu tenho uma casa que é confortável o suficiente para eu poder ter meu próprio escritório em casa. E assim eu fiz, tomei essa decisão. E o Love sempre me apoiando, ele sempre apoia e respeita muito minhas decisões, me acha uma pessoa muito centrada. E ele disse, se é o que você quer fazer, se é o que você sente que tem que fazer, tem todo o meu apoio. E assim eu fiz. E comecei a criar cursos também, porque a minha ideia é ajudar mulheres. Como eu passei por tantas coisas, que eu penso assim, eu trilhei esse caminho e agora eu posso facilitar o caminho para outras mulheres, para que elas não tenham que passar por tudo que eu passei. E aí eu comecei a criar treinamentos também, que é o Empodere-se na Academia de Mulher para Mulher, e os atendimentos terapêuticos, que hoje eu atendo pessoas de todos os continentes, diferentes países, que às vezes até me surpreende, e as pessoas me encontram assim nas redes sociais, porque eu não faço nenhum trabalho de divulgação assim, como muitas pessoas fazem, mandam e-mails, um monte de e-mails, um monte de coisas. Não, eu simplesmente venho nas redes sociais e por ressonância as pessoas chegam até mim, tanto nos cursos como nos atendimentos também. E é muito interessante, porque eu consigo me ver em cada cliente, com cada problema que essa pessoa tem, e aí eu me vejo lá atrás, quando eu estava ainda me buscando,
quando eu ainda estava vivendo a síndrome do estrangeiro, quando eu era aquela criança que tinha uma vida pobre, mas que nunca se sentiu pobre. Pelo contrário, eu sempre me senti muito protegida, muito com todas as coisas que uma pessoa precisa para viver bem, para desenvolver a sua missão de vida, para desenvolver o que tenha que desenvolver. E eu sempre tive essa certeza de que a minha missão de vida estava relacionada com ajudar pessoas. Era essa certeza que eu tinha, era esse caminho que eu buscava. E eu sempre penso que se eu tivesse nascido patricinha, como todo mundo sempre pensou, eu nunca fui uma pessoa metida, não, pelo contrário, eu sempre fui muito centradinha, com humildade, não humilde, mas com humildade. Mas mesmo assim as pessoas sempre pensavam que eu era pessoa rica, que eu era, porque eu penso que a energia, talvez, porque nem sempre eu me vestia como me visto hoje, eu sempre me vestia muito seriazinha, muito clássica, mas sempre as pessoas pensavam que eu era uma pessoa, que eu era uma patricinha, e era bem o contrário. Mas se eu tivesse nascido patricinha, eu não estaria aqui com certeza hoje fazendo esse trabalho maravilhoso que eu amo fazer e que estou fazendo, que eu tenho certeza que está mudando muitas vidas, que estou conseguindo tocar muitas vidas, e esse é meu objetivo, é ajudar pessoas a que elas entendam que tudo que a gente passa na vida tem uma razão de ser, tem um propósito, tem um porquê. E o que eu quero falar para vocês é que siga a tua intuição, siga o teu coração. Eu poderia estar aqui contando detalhes de eventos, de situações que eu vivi na minha vida, situações onde eu estive em outro país e algo aconteceu e teria tudo para ser assim um desastre, e tudo acabava bem, tudo se resolvia de uma forma tão harmônica. E mesmo aqui também nos Estados Unidos, experiências que eu vivi de desespero realmente, mas que eu não me deixei abater, que eu não desisti de me dar a chance de ser feliz, porque se eu sou uma pessoa infeliz, eu vou contaminar todos à minha volta. E o meu objetivo era fazer filhos felizes. E eu tinha 2 filhos que dependiam de mim e que o meu exemplo era o que eles iriam seguir. E se eu fosse uma pessoa amargada, frustrada, infeliz, era isso que eu estaria ensinando para eles. E isso era o que eu não queria ensinar para eles. Então eu sempre procurei demonstrar muito otimismo, muita confiança, muita determinação. Por exemplo, uma das coisas que me chamou, que eu passei, foi no início, quando eu cheguei, eu trabalhava em Manhattan, comecei a trabalhar em Manhattan, em uma loja, e eu tinha que voltar de ônibus, e eu detestava andar de ônibus. No Brasil eu tinha meu carro, não dependia de ônibus, não dependia de nada, mas aqui sim eu dependia disso, e isso me frustrava muito, porque eu dizia, eu vim para os Estados Unidos para andar de ônibus? E isso é como que eu cheguei, eu estava em um patamar lá, eu cheguei aqui nos Estados Unidos e isso baixou, porque você começa do nada, como eu disse. E muitas vezes eu vinha para casa chorando, no ônibus, chorando literalmente, porque lá no Brasil eu estava bem, e o que é que eu tinha que vir aqui? Recomeçar como eu estava recomeçando, né? E eu me cobrei muito isso. Por que eu fiz isso? Porque em alguns momentos, por mais que você tenha certeza de estar fazendo a coisa certa, de estar no caminho certo, o teu subconsciente joga memórias que te fazem questionar. E isso acontecia comigo. Então, quando eu estava chegando em casa, com o olho vermelho e tudo mais, e via meus filhos falando perfeito inglês, aprendendo espanhol, minha filha aprendendo francês também. Então aquilo me dava uma certeza, me dava uma alegria, e eu disfarçava e não deixava eles verem que eu tinha chorado.
Ou seja, era uma luta diária constante, porque por um lado eu me questionava que o que eu estou fazendo aqui, por outro lado, eu tinha a certeza de que eu estava no caminho certo, de que eu estava fazendo as coisas certas. Então sempre foi assim, quando algo vinha para me derrubar, outra coisa vinha para me levantar. E até que eu cheguei onde eu estou hoje, essa mulher empoderada, que eu me considero realmente uma mulher empoderada, eu me considero digna de ter me tornado uma treinadora de empoderamentos, de ajudar mulheres a dizer você pode, você consegue, comece se amando, comece olhando para dentro de você e não fora de você, porque tudo está dentro de nós e não fora de nós. Então, muitos foram os momentos de pensar em desistir, mas desistir nunca. Muitos foram os momentos, mas foram momentos curtos, pequenos. Então, as pessoas que veem hoje né, onde eu cheguei, o que eu faço e tudo mais, as pessoas pensam que tudo foi fácil, que tudo foi fácil, não foi, mas tinha que ter sido do jeito que foi. E eu sou grata por tudo como foi, exatamente como foi. Se eu tivesse que escolher lá atrás, se me mostrassem um vídeo de como seria a minha vida, pouquíssimas coisas, talvez nada, eu mudaria. Eu escolheria novamente as pessoas, os caminhos, porque esse caminho me levou aonde eu estou hoje. E hoje eu valorizo cada minuto da minha vida. E hoje eu sou grata por cada situação que eu passei, situação boa e situação que eu estava aprendendo. E hoje eu sou grata por todas as pessoas que fazem parte da minha vida e que fizeram parte da minha história. Por isso, a vida é um constante aprendizado. Quando a gente pensa que tudo se acabou, é o contrário. É uma oportunidade que a vida nos está dando, porque cada challenge, big challenge que eu tive na minha vida, cada momento de grande desafio ou de perda, porque algumas vezes eu caí e eu tive que me levantar, cada vez eu me levantava mais forte, cada vez eu me levantava mais determinada. Então não existe perdas, existe ciclos que a gente vai vencendo. As histórias tristes e desafiadoras, eu as tenho com muita gratidão. E se as pessoas falam, Ivone, mas como você vai agradecer por momentos tristes e desafiadores que você passou? Sim, porque eles estavam só me preparando para a vida. Eles estavam só me preparando para a pessoa que eu sou hoje. Bom, gente, essa é um pouco da minha história. Não desistam dos sonhos de vocês. Você que só reclama da vida, olhe um pouquinho para o lado e você verá que tem coisas muito mais complicadas. E só vou dizer uma coisa para vocês. A vida é um sopro. A vida é muito curta. Mesmo que vivamos 100 anos, ainda é pouco para a gente aprender tudo que a gente tem que aprender. Então, ao invés de perder tempo reclamando disso, reclamando daquilo, aproveita esse tempo para você se aperfeiçoar, para você se conhecer, para você se melhorar. E agradeça por essas pessoas que passam pela tua vida e te ensinam. Todas elas que causam algo que você vê como negativo, na verdade, ela está sendo um professor para você. Ela está sendo o teu maestro. Ela está fazendo um favor para você. Na verdade, deveríamos ser o contrário. Agradecer aquelas que nos coloca de volta nos trilhos e não aquelas que passam a mão na nossa cabeça dizendo tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo ok. Nem sempre tá tudo ok, mas que pode ficar tudo bem, sim pode, depende de mim, depende do enfoque que eu dou para as coisas. Então hoje, se eu me sinto com autoridade para dizer que sou uma mulher empoderada, é porque eu sou uma mulher empoderada, porque eu corri atrás, porque eu fui atrás,
porque eu conquistei esse espaço, mas nem por isso me dá o direito de me tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa metida, uma pessoa que pensa que é melhor que os outros, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sou igual a todos e eu sempre serei dessa forma, porque ninguém é melhor que ninguém. O que nos diferencia pode ser a conta bancária de um e de outro, mas isso não nos diferencia como ser humano. E quando eu vou para o Brasil, muitas pessoas falam: Ivoninha, você é celebridade. E eu digo: não, eu sou apenas um ser humano que passou por muitas coisas nessa vida, mas que tudo que eu passei só me fez ser essa pessoa que eu sou hoje. Só me fez ser melhor, cada vez melhor. Uma pessoa que hoje vibra na compaixão. E eu tenho orgulho de dizer que eu tenho compaixão pelas pessoas. Eu não tenho dó, eu não tenho pena, eu não odeio ninguém. Eu perdoei tudo e todos na minha vida. E o que eu sinto é compaixão. Se eu vejo uma pessoa em uma situação onde está reclamando, onde está, perdendo tempo na vida, o que eu consigo sentir é compaixão. Então, você que está aí, veja se vale a pena você continuar infeliz, jogando essa oportunidade que é de estar aqui na Terra, evoluindo. Está valendo a pena você jogar essa oportunidade para estar infeliz e ainda acusando os outros pela tua infelicidade? Não. Se abra para a vida, se ame cada vez mais e você verá o quanto é lindo viver, o quanto é lindo fazer o bem para os outros, o quanto é lindo estar do lado do bem, o quanto é lindo você pôr a cabeça no travesseiro e dormir feliz e antes de dormir dizer gratidão universo, gratidão todo, gratidão Deus pela minha vida, gratidão por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, ao invés de dizer que raiva desse dia, ou então quando abrir os olhos que ódio já é dia. Não, é o contrário, é abrir os olhos e dizer gratidão universo, porque eu tenho mais uma oportunidade para começar um novo dia. É gratidão, é compaixão, é alegria. E eu vou ficando por aqui, porque já estendi mais do que eu pensava. Então hoje, 8 de março, um feliz dia das mulheres para todas nós, mulheres guerreiras, mulheres construidoras, mulheres transformadoras. Um feliz dia para todas vocês. E vamos honrar todas aquelas 129 mulheres que em 8 de março de 1857 perderam a vida lutando pelos seus valores. Graças a elas é que hoje nós podemos estar aqui celebrando o Dia da Mulher. E aqui nas minhas redes sociais, vocês vão ver diferentes mulheres, diferentes rostinhos, dizendo que estão celebrando o Dia da Mulher, porque eu pedi para que muitas mulheres fizessem vídeos e mandassem para que criássemos uma grande egrégora no dia de hoje. Essa grande egrégora dizendo que nós mulheres estamos aqui para fazer a diferença e não para estar brigando. Não é igualdade de briga, é igualdade de justiça, de emoção, de responsabilidade. É esse tipo de igualdade que nós queremos. É caminhar lado a lado, nenhum na frente, nenhum atrás, mas sim juntos, ombro a ombro. É isso que nós queremos. Beijos de luz a todos. E um pouco da minha história, eu sei que ficou grande, mas é a minha história.